Olá, queridos companheiros. Sabemos que Deus Pai, na sua misericórdia e compaixão, está sempre a nos envolver com o seu halo de amor. Que possamos nós estarmos sintonizados com esse Deus Pai maravilhoso e com Jesus, o nosso mestre amigo, o qual Deus nos encaminhou para ser o nosso grande modelo. Vamos ao estudo e leitura do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade, item 3, Laços de Família. Pergunta 773. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. 774. Há pessoas que deduzem, do abandono das crias pelos animais, que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, quereis sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Kardec nos pede para irmos um pouco para trás no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 7, Parentesco, Filiação, vermos a pergunta 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condições bem diversas. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Voltando ao nosso estudo, ao nosso item Laços de Família, pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, neste item, Laços de Família,
contendo apenas 3 perguntas e 3 respostas subsequentes, Kardec nos ensina, nos esclarece a importância dos laços de família, a qual devemos ali ter o primeiro olhar, lembrando da lei, amar o próximo como a si mesmo, e o nosso próximo mais próximo está abaixo do mesmo teto que nós. Nossos primeiros vínculos são formados dentro ali da nossa família consanguínea, onde haveremos de reencontrar afetos e desafetos para o nosso reajuste. Vamos pegar aqui do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 76, nos traz uma mensagem que se chama Uniões de Provas. E aí vem 2 trechinhos do Evangelho. Abre aspas. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Fecha aspas. Jesus, Mateus 19:6. Abre aspas. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, fecha aspas. Essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. É do capítulo 22, versículo 3. E vem a mensagem de Emmanuel. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes, que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores existências terrestres, que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las, de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Diante dessas palavras de Emmanuel, podemos refletir:
Estamos reencarnados num mundo de expiações e provas. Então, a maioria das nossas uniões são uniões desafiadoras para nós, muitas de afeto, mas também desafetos. Então, que possamos estar lúcidos, pedir a Deus Pai o auxílio para que desta vez possamos estar mais equilibrados no manejo desses sentimentos difíceis que nos chegam, o qual não devemos negar, mas devemos acolher para transformar. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e agora vamos para o capítulo 8, Lei do Progresso, item 1, Estado Natural. Pergunta 776, feita por Allan Kardec. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nota de Allan Kardec. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende a prática dessa lei. Então, já nessa primeira questão, a espiritualidade superior nos esclarece que todos fomos criados ali simples e ignorantes e precisamos nos desenvolver intelectual e moralmente. Então, não deveremos permanecer naquele estado natural, no estado primitivo, mas, seguindo a lei natural, buscarmos o nosso progresso. E esse se faz mediante as experiências reencarnatórias. Pergunta 777. No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então vejam que essa resposta, dada pela espiritualidade superior, nos tira desse pensamento de que seria melhor permanecer como estávamos no momento da nossa criação. E também nos mostra que ao buscarmos ali o progresso e a evolução, estaremos fazendo as experimentações necessárias para o nosso aprendizado. Estaremos ali cometendo equívocos, estaremos atraindo dores, mas é através dessas experiências que vão nos favorecer o progresso e nos civilizar cada vez mais. E é maravilhoso, porque quanto mais evoluídos estivermos, mais podemos ter a lucidez do que herdamos de Deus dentro desse universo maravilhoso e não ficarmos ali estacionados. Pergunta 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, graças ao bom Deus, não existe a possibilidade
de voltarmos para trás da onde alcançamos nos nossos lentos passos para o progresso. Graças a Deus mesmo. Então devemos olhar sempre para frente, porque temos todo um universo para vivenciar, compreender, alcançando paulatinamente o progresso a que estamos destinados, porque existe uma lei maior, o determinismo divino, o qual impele a todas as criaturas chegarem à perfeição relativa. Do prosseguimento, vamos ao item 2 desse capítulo 8, Lei do Progresso. O item 2 é Marcha do Progresso. Pergunta 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Kardec nos pede para voltarmos à pergunta 192, que é do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. E a pergunta é a seguinte: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então fica claro a importância de nos esforçarmos por fazer o melhor em cada oportunidade que tenhamos, mas que não conseguimos chegar em uma existência à perfeição. Ele também nos solicita para olhar a pergunta 365, que também está nesse livro 2º, mas no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. A pergunta 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente, insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciências, num outro, em moralidade. Então, aqui também fica claro as oportunidades que a gente tem e as quais a gente direciona a nossa força, a nossa busca. Então, há situações em que desenvolvemos mais uma asa do que a outra, no sentido da intelectualidade ou no sentido da moralidade, né? Por nossas escolhas mesmo, ou por situações a que tenhamos ali que ser direcionados. Então, quanto mais a gente possa compreender dessa oportunidade, mais a gente pode fazer as escolhas certeiras, para que não percamos tempo e, conforme nos foi ensinado hoje, se nos esforçarmos ao máximo, cada vez as experiências se tornarão mais agradáveis de serem vivenciadas,
porque teremos sempre uma condição melhor para passar por provas e expiações. Nosso abraço fraterno a cada um e até o nosso próximo encontro. Olá, amigos queridos. Vamos neste momento dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, meus amigos, espero que todos estejam bem e que Deus e a espiritualidade amiga nos conceda a graça do entendimento. Neste capítulo que iniciaremos hoje, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E dentro deste capítulo nós temos o maior mandamento: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. E aí vem as instruções dos espíritos. A lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? Bem, então são esses os itens, os subtítulos, que aprenderemos dentro deste capítulo do Evangelho. Então vamos lá. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Bem, meus amigos, aqui nós precisamos lembrar um pouquinho lá no início, quando começamos o estudo do Evangelho, que foi explicado para a gente, cada um desses nominhos, para a gente lembrar, fariseus, quem eram eles? Eles eram, na época, os doutores da lei, do sinédrio ali, E os saduceus eram os materialistas da época, aqueles que não acreditavam na vida após a morte. Aí vem lá um fariseu e pergunta a Jesus para tentá-lo, para saber o que ele diria, já que a lei maior na época era a Torá, que da lei judaica, que era da lei de Moisés. Então ele pergunta: qual era o maior mandamento da lei, dessa lei Torá, das escrituras que eles tinham, a lei de Moisés? Maior mandamento: amar a Deus e amar a si próprio, para poder amar ao outro, Porque ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama consegue amar ao próximo?
É muito difícil. É muito difícil. É preciso, sim, amar a si próprio para poder amar ao outro. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Ninguém vai dar amor se não tem amor por si próprio. E isso, nessa época em que estamos e vemos aí tantos casos de baixa estima, ansiedade, depressão. Não que tenha a ver só com isso, mas tem também a ver com essa falta de amor próprio, né? Então, que no decorrer desse estudo, nós consigamos vibrar a Deus para que alimente o espírito desses irmãos nossos que consigam descobrir o amor por eles próprios para poderem amar ao outro. E vamos continuar. Vamos lá. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, capítulo 7, né, versículo 12. Então, é uma continuação do que está ali no comecinho. Por quê? Porque quando faço ao próximo o que gostaria que fosse feito a mim, eu estou amando o próximo. Então, nós precisamos trabalhar os nossos desejos, nossas vontades, para que saibamos ali administrar a nossa vida, a nossa autoestima e a do próximo também. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos, tudo o que possuía, para liquidar a dívida. O servidor, lançando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor, ficando todo tocado de compaixão. O que é a compaixão, né? É se colocar no lugar do outro. Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isto. Não deverias, então, ter tido piedade de teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 30. Ao versículo 35, né? Bem, aqui nós vemos Jesus nos colocando, né, uma parábola que nos mostra o quê?
nos mostra aquilo que está na oração. A oração que iniciamos nosso estudo de hoje, Pai Nosso. E aí o que dizemos nessa oração? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. No caso, o servo que foi perdoado pelo seu senhor não fez o mesmo com o companheiro que devia a ele. Então o senhor o fez sim pagar o que devia. Por que será? Por quê, né? Para que através da dificuldade que enfrentaria, aprendesse a perdoar, a ter compaixão, a se colocar. Compaixão é isso, é o que hoje em dia está em moda, mas com a palavra empatia. É se colocar no lugar do outro, é perceber o que o outro sente diante das situações, é ser bom como alguém foi com ele, né? Então, não é porque o Senhor quis o castigar, mas nós já vimos nos diversos estudos de Evangelho e de André Luiz que através das dificuldades que nós passamos, das provas, é que nós adquirimos o aprendizado, né? Por isso que na parábola é colocada: o Senhor então mandou que o prendessem até que pagasse o que devia, para ele sentir o que ele não conseguiu fazer e quis que o outro sentisse, né? Então é bem importante nós nos colocarmos na situação do próximo. Nós seremos tratados, nós seremos perdoados conforme tratamos e conforme perdoamos. É assim que é. Continuando a leitura. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejarmos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Olha, gente, que importante. Quando nós praticamos esses ensinamentos, o que nós estamos nos fazendo para nós? Não é só para o outro que está recebendo ali o perdão, né? Mas para nós estamos nos limpando, nos livrando de quê? Do egoísmo. Olhem só. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Quando fizermos ao outro o que desejamos que seja feito a nós, estaremos num planeta feliz, né? Porque aqui na Terra nós estamos sim em estado de aprendizagem. É o estágio que passamos. Nós estamos aprendendo isso. Quanto mais praticarmos, melhor, para que saiamos mais limpos dessa encarnação do que quando chegamos, né? Que a gente consiga se melhorar aos pouquinhos, fazer ao próximo o que gostaria que a nós fosse feito. Está ali, como diz, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Vamos continuar a leitura, estamos no item 5, dai a César o que é de César.
Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Comprometer a quem, gente? A Jesus, né? Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte? Aí lá vem a pergunta deles. Devemos ou não pagar o tributo ao César? Bem, meus amigos, olhem a astúcia, né? No sentido de maldade desses irmãos daquela época, tentando ali colocar Jesus numa armadilha. Por quê? Porque César era ali o máximo, né? O dirigente máximo ali daquela sociedade. E quem não pagasse o imposto era julgado, era condenado. Então eles estavam ali tentando Jesus para ver o que ele responderia. Devemos ou não pagar tributo a César? Se ele dissesse que sim, tá vendo? Jesus é a favor de César, quer que nos despojemos dos bens materiais para entregar a César. Se dissesse que não, eles iriam dizer, tá vendo? Está contra a justiça de César. César, que é ali o imperador, que é quem merece ali o imposto. Então, olha a situação. Mas vejamos o que Jesus faz. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com a sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. Bem, meus amigos, então Jesus, ele usa ali de toda a sua sabedoria, né, para dar essa resposta aos fariseus, aos doutores da lei ali que queriam pegá-lo de qualquer jeito. Estavam ali matutando para fazer com que ele se colocasse de forma que o povo ou César fosse contra ele. Aí Jesus pegou a moeda com a imagem de César impressa, né? Até hoje as moedas têm alguma imagem e diz: Dai a César o que é de César. Por quê? Porque a imagem é de César, mas qual é a imagem que está impressa em nós? Em nós, na nossa essência, a imagem de Deus, porque temos em nós a centelha divina. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós somos os filhos de Deus e em nenhum momento foi contra a ordem social de sua época. Ele não foi contra. Dai o material, a moeda, aquilo que está impresso, a ordem social que está pedindo, exigindo. Porque também precisa ali para manter as coisas em ordem, né? Mas o nosso espírito, a nossa centelha divina que nos habita ali, dai a Deus o que é de Deus. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões,
daqueles dias que os enfurecia, sem o que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada e, conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve, né? Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Então, meus amigos, nós vimos aqui a sabedoria do Mestre Jesus, né? Que pagasse os impostos, sim, pois que se é devido. Viver sob a lei é respeitar a vontade da comunidade, da sociedade, para que haja o equilíbrio. E assim ele não deixou que nenhum nem outro fosse contra aquilo que ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso tudo nós vimos aqui na leitura também, porque os judeus estavam ali, né, numa briga ali, levando essa questão dos impostos para um lado religioso. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria referente a tudo no mundo, no universo, ele soube ali ensinar naquela época e nos ensinar agora. Que saibamos nós também dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos nós. Que assim seja.